Graça e paz, meu nome é Giovanni Silva e hoje nós vamos continuar meditando no capítulo 2 de 1 Timóteo. Hoje nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Se você não viu o vídeo passado, é importante que você veja, que você assista. Nós falamos do verso 1 ao verso 4, onde fala a respeito da oração, e hoje nós vamos continuar o texto. O texto diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. No vídeo passado nós falamos sobre oração. Nós terminamos dizendo que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz o capítulo 2, o verso 4. E no verso 5, Paulo vai estar dizendo que há só um Deus e um só mediador. Se nós voltarmos no verso 4, que diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, nós temos que se perguntar que verdade é essa. E a verdade é que existe apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso para Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande ali na Ásia Menor, que as pessoas ali eram politeístas. Elas tinham vários deuses. Então Paulo está combatendo o politeísmo. Paulo está dizendo que existe apenas um só Deus, um Criador, um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E que para você chegar a esse Deus e para você se unir a esse Deus, existe apenas um mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum padre, nenhum pastor, o Papa, seja quem for, tem o poder de fazer essa mediação até Deus. Aqui o texto é bem claro, existe apenas um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é aquela pessoa que une os homens a Deus. E por que os homens precisam ser unidos a Deus? Porque o pecado causou separação entre Deus e os homens. E por que só Jesus Cristo tem o poder de unir o homem a Deus? Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou da condenação. E Deus, como sendo justo, Deus tem que punir o pecador. Então, Deus teria que condenar toda a raça humana pelo pecado. Mas para que a raça humana não fosse condenada, Jesus Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele, por meio do seu sangue e sacrifício, tem o poder de unir novamente o homem a Deus. Nenhuma igreja, nenhum conjunto de ritos, nenhuma religião tem poder para isso, pois existe apenas um caminho, uma verdade e apenas uma vida. Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse a não ser por uma igreja específica, a não ser por uma religião específica. Ele disse a não ser por mim. O texto continua dizendo no verso 7: Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Aqui Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Por que isso? Você vai ver que em várias passagens do Novo Testamento, Paulo defende o seu apostolado. Isso porque ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. Paulo, ele só se converteu no caminho para Damasco quando ele vê Jesus Cristo ressurreto. Jesus já tinha morrido quando Paulo se converteu. Ele não era um dos 12 apóstolos e por isso muitas pessoas não o reconheciam como apóstolo. Então, geralmente, você vai ver Paulo defendendo o seu apostolado. E aqui Paulo está dizendo que ele é mestre na verdadeira fé. Que fé é essa? A fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se entregou na cruz e morreu pelos nossos pecados. E essa fé, ele está dizendo que também é para os gentios, não apenas para o judeu. Muitos judeus acreditavam que Deus era Deus somente deles. E Paulo está dizendo aqui que a verdadeira fé também é para os gentios. Todos, sem distinção de cor, raça, sexo, são chamados por Deus para o arrependimento e para a salvação por meio da pessoa de Jesus Cristo. E o verso 8 diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões.
Aqui Paulo está dando uma instrução para que os homens orem na igreja, levantando as mãos santas. Isso provavelmente é uma figura de linguagem de um costume judaico. Os judeus naquela época, eles tinham o costume de lavar as mãos todas as vezes que eles iam orar, em referência à pureza. E o que Paulo que está simbolizando com as mãos santas é a pureza de vida. Então o que Paulo está dizendo é, quando você for orar, que você tenha uma vida pura, que você tenha uma vida santificada. Não adianta você orar com ódio, com raiva das pessoas, como o texto está dizendo aqui, sem ira, sem discussões. Isso provavelmente Paulo está falando porque no capítulo 1, verso 6, Paulo vai mencionar ali que existiam algumas pessoas que estavam levando brigas para o culto na igreja. Agora você imagine uma igreja cheia de briga, cheia de divisão, cheia de discussão. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, instrua as pessoas a orarem, mas que elas tenham uma vida pura, que não seja oração de briga, de discórdia, que seja uma oração pura, uma oração que agrada a Deus. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou com você, se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Até breve.